Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas, um tempo sempre muito abençoado, sempre contando com a sua participação. Eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu WhatsApp e mande mensagem aqui pra gente. Manda a sua pergunta agora, nesse instante, porque o nosso WhatsApp, você já sabe, já decorou? Não? É o 9999-72005. Manda pra gente agora. Lembrando que você pode nos assistir também através do nosso canal do YouTube, que é Rádio Vinha FM. Corre lá, você pode ver a gente, você pode assistir esse programa depois, você pode compartilhar com alguém agora, nesse instante, para que outras pessoas sejam tão abençoadas quanto nós aqui e quanto você. Pastor Rigonato, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, Daniel, bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Glória a Deus, obrigado pela sua companhia no compartilhamento da palavra. Vamos fazer isso aqui na dependência do Espírito Santo para que a unção toque o seu coração, né? Esteja disposto a receber de Deus. A palavra de Deus, ela não é neutra, ela tem um poder muito grande. Quando você está diante dela, você nunca vai ter a opção de não fazer uma escolha. Ou você a recebe, ou você a rejeita. Eu recomendo que você a receba, porque ela transmite vida, ela é vida, é eficaz para transformar, para curar, para prosperar, para te alimentar. Ela tem resposta para todas as necessidades humanas. Então, olha que maravilha. O compromisso de Deus não é comigo, estou aqui respondendo, não é com a Raquel, com o Daniel, que estão fazendo perguntas. O compromisso de Deus é com a palavra. E quando você ouve a palavra e a toma para si como alimento, olha, como você sabe, o alimento não é neutro. Ele sempre produz um efeito no seu metabolismo orgânico. Mas nós estamos falando aqui de metabolismo muito superior, que é o espiritual. E você vai receber a palavra, e quando ela é metabolizada em você, a glória de Deus vai manifestar em muitas variáveis da sua vida. Essencialmente, aquelas que têm uma carência. A palavra de Deus vem e preenche essa carência. Você é suprido, você é abençoado. Por isso que eu recomendo que você não saia daí. Amém? Amém. Amém, Raquel? Amém, amém, amém. Pastor, eu vou começar com a pergunta aqui do meu genro, do Cleiton. E ele insistiu, eu tentei responder, mas eu falei, não, o pastor Tira Dúvidas vai responder melhor para você. E ele pergunta aqui, ó. João 13:13 afirma que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Mas e no caso de Elias? Ele foi arrebatado para onde, afinal de contas, pastor? Pois é, Cleiton. Que chave que é essa, hein? Como que você me faz uma pergunta dessas, Cleiton? É Jesus que falou, mas nós sabemos que Enoque e Elias não foram arrebatados. Pois é. Mas será que Jesus ele está promovendo uma contradição bíblica? Não, de maneira nenhuma. O que Jesus está falando é de fato isso. Nem Enoque nem Elias, né, subiram ao céu. Eles foram levados ao paraíso. Como que o senhor sabe disso? É porque Jesus está falando. Se Jesus está falando que ninguém subiu ao céu, senão ele, que estava lá e de lá desceu, eles não foram. Então, entenda que tem dimensões, digamos, diferenciadas quanto a, vamos dizer, geografia, né? O paraíso não está no mesmo lugar que o trono de Deus, tá bom? Ele está em uma outra dimensão. E essa outra dimensão é assunto para outra pergunta, outra resposta. Mas é por isso, viu, Cleiton? Somente Jesus subiu. Somente Jesus esteve no céu. Ninguém ainda foi. Depois, Jesus é o único glorificado depois da morte, depois da ressurreição da morte. Por isso, ele é também primícias dos que dormem, ou seja, dos que morreram em Cristo. Ninguém ainda foi glorificado, ok? Elias subiu ao céu, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas Elias voltará, que é assunto para outro programa. Ele voltará, morrerá, ressuscitará num corpo glorificado. Aí ele será levado ao céu.
Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 11, mas precisa de uma exegese mais profunda para você entender o que está escrito lá a respeito de Elias. Todavia, é isso que Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Portanto, nem Enoque nem Elias estiveram no trono de Deus. No trono de Deus, hoje está Cristo governando sobre tudo. É o centro do universo, onde procedem todos os comandos, todas as decisões para o universo inteiro, as pessoas da terra. Os 4 seres viventes, 24 anciãos, ou anciões, né? As duas expressões são corretas, e bilhões de anjos. Onde que está escrito isso, pastor? Está escrito em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Leia todos os 2 capítulos, você vai ser abençoado, você vai saber disso. Pastor, então, o ladrão também foi para esse paraíso aí? O ladrão foi para esse paraíso. Jesus não disse que ele iria para o céu com ele. Hoje você estará comigo no paraíso. Ao céu ninguém foi ainda. A primeira conjuntura de pessoas, o primeiro grupo, a primeira coletividade que subirá ao trono de Deus será a igreja arrebatada. Ah, pastor, onde está escrito isso? Lucas 21, 36, ok? E Apocalipse também 14, versículo 1. Também vai mostrar isso. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Você lê essa verdade. Que a igreja estará, primariamente, vai ter a igreja arrebatada. Terá um privilégio exclusivo e extra. É por isso que os últimos serão os primeiros a chegar lá. Lucas 21, 36 fala assim, ó: vigiai e orai para que vocês possam escapar de todas essas coisas, não serem deixados para trás e estarem de pé diante do trono de Deus e do seu Filho. Lucas 21, 36. Maravilha. Bom dia, Daniel. Tem pergunta aí para nós? Tem muitas, viu? Bom dia, Raquel. Bom dia, pastor. Bom dia. A Jéssica, pastor, ela fez uma pergunta aqui, eu achei bastante interessante. Ela está querendo saber do senhor o seguinte, ó: como que o senhor, pastor Luiz Rigonato, entende a questão do fruto do Espírito? É algo que podemos desenvolver ou apenas receber? O fruto do Espírito, olha só, a Bíblia fala de 2 coisas opostas entre si: o fruto do Espírito e as obras da carne. O fruto do Espírito é um fruto promovido por um Espírito que tem 9 facetas. Incrível isso, né? Aqui em Gálatas 5 que é onde fala sobre aqui, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Bom, a Bíblia diz: porque andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, do seu desejo forte. Aí diz assim, que há uma guerra íntima em nós, como se fosse uma beligerância, uma intriga entre uma decisão e outra, mas é o espírito, é muito mais do que isso. É a guerra do espírito contra a carne. A carne é a base onde o diabo atua. Aí a Bíblia fala das obras da carne e os frutos do espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é produzido por se encher do Espírito, por andar no Espírito. É o Espírito que promove isso em nós. Na pergunta dela, ela perguntou se o fruto do Espírito ele é gerado ou ele é aprendido, né? Como que é? O que ela quis dizer aqui, pelo que eu entendi, pastor, é o seguinte: a gente pode desenvolver sem receber da parte do Espírito Santo, ou a gente só desenvolve depois que recebe do próprio Espírito? Só depois que recebe do próprio Espírito. Amém. Mas eu conheço uma pessoa de tão bom caráter.
É verdade, tem muitas pessoas que não nasceram de novo e realmente tem um procedimento que podemos ser denominado de bom caráter. E essas pessoas vivem melhor, porque o que você vive no seu comportamento, você colhe como resultado dele, não tem jeito. Mas essa pessoa, se ela não passar pelo novo nascimento e receber em si a divina semente, é serpente, não é filho de Deus. É filho de quem, pastor? Não tem neutralidade, sem ofender os que não... Mas todo mundo se acha filho de Deus, né? Que bom, né? E quem não é filho de Deus é filho do diabo. O filho do diabo não tem como ser gerado nele o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito a Bíblia diz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 facetas do fruto do Espírito. E contra essas coisas não tem lei. São geradas pelo Espírito. E só o cheio do Espírito é transformado nessa natureza característica e apresenta as facetas do fruto do Espírito. Amém. Mas, pastor, tem gente que recebe o Espírito Santo, mas não desenvolve o fruto também, né? Acontece Existe isso? Também. Fica meio atrofiado ali. Tem gente que nasce de novo e continua criança a vida inteira. Você já viu cinquentões, né? Eu não vou nem falar dos sessentões, porque eu fiz 60, mas eu não sou adolescente, viu, gente? Mas tem os quarentões, né, que gostam de ter veste como adolescente, né? Calça tênis de adolescente, tá fora do hype, né? É horrível. Não adianta, né? Contra a idade é implacável, gente. Mas assim, para muitos não fazem bom uso do Espírito que receberam, não amadurecem no Espírito, se tornam imaturos. A Bíblia tem 3 definições para aquele que não desenvolve a vida no Espírito. Primeiro, ele é imaturo, na palavra da justiça. Segunda coisa, ele é carnal. A segunda coisa é que Paulo fala, olha, eu queria dar alimento para vocês, mas vocês são infantis. Tem que beber, vocês não têm estômago para gerar comida de adulto. Só tem estômago para digerir, né? Desculpa, não é gerar, digerir. Comida de criança. Leite vos dei a beber. Sabe o que é leite? É a lei. Não faça isso, não faça aquilo. Leite é regras. O fruto do Espírito, o alimento sólido, é aquele que entende a graça e não se condena naquilo que aprova. É um nível de maturidade superior. Agora, é o que você está falando, Raquel. Muitos não desenvolvem o relacionamento íntimo com o Espírito, não crescem e se conduzem por muitos anos imaturos na fé. O fruto do Espírito não é gerado nesse. Então é assim. Amém? Uau. Amém. Dessa sua resposta deu vontade de fazer mais perguntas, mas não, eu vou parar. Vou passar para outra pergunta aqui do nosso ouvinte aqui. Ele quer saber o que é a apostasia. A apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do homem da apostasia, que é cheio do diabo, conhecido como a besta. A besta é chamada de besta porque recebe todo o poder do trono do inferno, do diabo. Ele é um ser que não procederá de Deus, nem procederá do homem, procederá do diabo. Ele é o homem da apostasia. Então, se o diabo é que promove esse homem da apostasia, a apostasia não está relacionada a quem é de Deus. Você pensa, porque Paulo diz, muitos se apostatarão da fé. Os que se apostatam da fé nunca nasceram de novo. O apostatar da fé e o tempo da apostasia, nós estamos no limiar da entrada desse tempo, onde as pessoas com o coração endurecidos desprezam o amor da verdade, da promessa, da palavra, da redenção e das bênçãos de Deus. A apostasia é um caráter permanente de alguém que nunca vai aceitar a Deus. E não ao contrário de que muitos pensam, que apostasia, é alguém que era crente, né? Abandonou a fé. Não, é o não que dá para João abandonar fala. O que a gente não teve, né, pastor? Você pode até pensar que ele abandonou a fé,
Mas ele nunca foi. Ele experimentou coisas da fé. Tá. Experimentou os prazeres e os deleites do mundo vindouro. Experimentaram da boa palavra. Mas é impossível renová-los ao arrependimento. Por quê? Porque eles desprezam as coisas da verdade. Estiveram diante disso, e o apóstolo João fala, ele fala assim claramente, que muitos que estavam conosco foram embora. Foram embora porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Ou seja, parecia crente, falava como crente, vivia no meio de crente, mas não era crente. E não tem jeito de você identificar quem é e quem não é. São os testes que vão mostrar isso. E Deus fala, através de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Olha, por esses 40 anos, eu conduzi vocês por meio de um deserto de serpentes abrasadoras. Para saber o que é. Eu vos fiz sentir sede, fome, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não o meu mandamento. Na nova aliança, Deus está falando, olha, aquele que é de Deus vai ser testado para saber se ele é de Deus. O que não é de Deus é apóstata. Agora, ninguém nasce de novo e se apostata da fé. Apostasia não é para quem nasceu de novo. Apostasia é para quem nunca se converteu, mas manteve o coração endurecido, empedernido, empedrado, e nunca se converteu. Tem um sinônimo exato para essa palavra apostasia? Apostasia é abandono da fé. É abandono. É isso mesmo. Tá. Mas não é abandono. O abandono é a coisa assim, seu marido foi com você, Raquel, na loja e quis dar para você uma Mercedes 0 km. Amém, Raquel? Eu aceito, querido. Jamais apostatarei dela. Aí você vai lá e talvez por alguma razão que eu não vou indicar aqui, mas por alguma razão você fala, eu não quero essa Mercedes. É que eu tenho um contrato contra a marca. Não... E ele falou assim, olha, não rejeite essa oportunidade. Porque se você rejeitar, você não vai receber ela mais. Assim é com aqueles que rejeitam um tão grande amor. Rejeitaram o amor da verdade e preferiram o deleite da injustiça, da impiedade. Esse é alguém que não recebeu, ele rejeitou, ele apostatou. Essa rejeição absoluta é a apostasia. Então ele rejeitou a fé, abandonou a oportunidade da fé. Amém, amém. É porque a gente entende por abandonar só aquilo que a gente possui. Sim. Mas nesse caso aí se aplica assim, nunca possuiu. Exato. Ele não quis, né, pastor? Não quis. E eu vou ler aqui para encerrar, para o argumento ficar bem calçado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, a Bíblia fala dos que se apostatam. Preste atenção aqui. Olha só o que a Bíblia diz. Com todo o engano de injustiça, o diabo se manifesta, né, aos que perecem. Por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, pelo motivo seguinte: eles serão julgados porque não deram crédito à verdade. Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso aqui não tem salvação para eles. É um coração tão profundamente endurecido, maligno, que a gente não consegue explicar. Essa é a razão porque muitos se perdem. Não sabemos explicar. É por essa razão. Pastor, preciso te perguntar isso, que está queimando meu coração aqui, uma dúvida. Então para pegar carona ainda no que o senhor está dizendo aí. É porque eu estava lendo coincidentemente Mateus hoje, e eu vi ali a palavra do Senhor dizendo sobre Jesus pregar por meio de parábolas, para que os fariseus, ouvindo, não ouçam, e vendo, não vejam, né? E aí você fala assim, não, mas será que Jesus fez isso e tal? Será que ele foi injusto? Aí um pouquinho mais para frente, Mateus explica que é por causa do endurecimento do coração deles. É porque eles mesmos, é que nem o senhor disse, né? Eles endureceram o coração ao ponto de, mesmo que estejam vendo, não vejam e nem ouçam, né? Mateus 13, né? Isso, Mateus 13. A primeira vez que Jesus fala a parábola da semeadura, do semeador. Pastor,
Vamos fazer o seguinte? A gente vai deixar a resposta para essa pergunta aí depois do nosso intervalo comercial. Aí você vai fazer ela de novo para nós, tá bom? Então aproveita esse tempinho do intervalo, manda sua pergunta aqui pra gente, aqui pro nosso WhatsApp, que é o 999972005. Até daqui a pouco. Pastor Luiz Rigonato responde a sua pergunta com orientações bíblicas. Tira a dúvida. Pastor Luiz Rigonato responde a sua pergunta com orientações bíblicas. Tira a dúvida. De volta ao segundo bloco aqui do programa Tira Dúvidas, passando esse tempo maravilhoso, ouvindo a palavra, sendo abençoado, confrontado, transformado. É isso que a palavra de Deus faz. E o desejo do meu coração, o nosso desejo é que o fruto do Espírito, ele se desenvolva na nossa vida, no nome de Jesus. Daniel, você deixou uma pergunta para nós aqui no bloco anterior, repete ela para nós aí. Pois eu estava curioso, porque o pastor falou sobre apostasia, endurecimento do coração, né, a decisão. E aí eu estava lendo em Mateus, capítulo 13, né, falando sobre isso, que houve ali um endurecimento do coração dos fariseus, e com isso eles, né, ouviam, mas não conseguiam entender aquilo que Jesus estava falando por meio das parábolas. É mais ou menos isso, pastor? As parábolas não são para clarear, mas é para obscurecer. Jesus é que falou isso. Na verdade, essa mudança de paradigma na maneira de Jesus ensinar acontece depois da rejeição absoluta de fariseus, mestres, escribas e toda a raça judaica, cumprindo aquilo que está em João 1,12, que ele veio para os seus, que são os judeus. Já se disserem que Jesus é brasileiro, não é verdade. Jesus é judeu, de nacionalidade judaica. Nasceu da tribo de Davi, da descendência e raiz de Jessé, conforme é dito pela primeira vez em Apocalipse 5, ok? Portanto, quando ele é rejeitado, ele decide. É Deus que faz assim. Deus passou a falar por parábolas para que muitos não compreendessem o que ele estava ensinando, para que para eles, esses que rejeitaram, eles rejeitaram a maior riqueza, que era o reino dos céus, que era o próprio Messias. Em Mateus 16, ele já bate de frente com eles. Um grupo de fariseus, juntos com os saduceus, se aproximam de Jesus e pergunta: mostra-nos um sinal do céu. E Jesus, profundamente indignado, falou assim: vocês sabem quando vai chover e quando vai fazer bom tempo. Vocês sabem discernir os sinais do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Qual que era a crítica profunda de Jesus? Eu sou o maior sinal. Eu sou o maior mover, eu sou o Deus que se fez homem.
E estou aqui diante de vocês e vocês não me enxergam. Então, rejeitar as coisas de Deus é muito sério. Não perceber Cristo é o maior erro que um crente pode cometer nas coisas. Para Pedro, ele falou assim, olha, Pedro, lá em Mateus 16 também, por incrível que pareça. Ele fala assim que, ele pergunta, quem eles estão dizendo que eu sou por aí? E ele fala assim, uns falam, não, eles falam que o senhor é Jeremias, que ressuscitou, o senhor é outro profeta, outros falam que é João Batista, porque provavelmente naquela altura João Batista tinha morrido já. Fala que Elias, Jeremias e outros profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus queria saber eles. Aí Pedro fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração e fé faz toda a diferença na nossa vida quando ela é vida em nós, quando é uma realidade espiritual. Quando você reconhece Cristo como Filho do Deus vivo, enviado para a redenção e para a salvação, tudo muda ao seu redor. As orações que às vezes você está tendo dificuldade de ter resposta, problemas e coisas, controvérsias no seu coração que não se resolvem, né? Coisas que estão amarradas, emperradas, impedidas, vão ser liberadas só pelo fato simples da sua fé ser exercitado. Ah, pastor, eu creio, então exercite isso, pratique isso, confesse isso, porque do contrário, para a sua vida, tudo vai ser uma parábola enigmática. Mas para aqueles que recebem, o Senhor traz, ele é luz e ele é revelação. Eu sempre falo, Daniel, assim, que pessoas que procuram dúvidas na Bíblia vão se fartar dessas dúvidas. Se você quer achar contradição na Bíblia, você vai se fartar de contradição. Você pode até entender algo assim difícil, mas se você quiser fazer uma pergunta para mim, para obter a resposta genuína e confiável, Deus te dará a resposta confiável. Mas se você me faz a pergunta para fazer como os fariseus, que só queriam encurralar Jesus em enigmas, né, da lei, daquilo que ele pregava, do que ele dizia que era, esses vão se fartar disso. Você não vê a salvação de um fariseu que confrontou a Jesus, porque tinha um coração endurecido. Então, a partir de Mateus 13, Jesus começa a falar por parábola, né? E quando ele começa a falar de parábola, ele fala assim, em Mateus capítulo 13, versículo 10. Os discípulos se aproximaram e perguntaram para Jesus, por que o senhor fala por parábolas? Ele pegou e respondeu assim, olha, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. João 12 diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E por não terem recebido a Jesus como Messias, como Deus Salvador encarnado, só lhes era permitido ouvir por parábolas que eles não entendiam nada. Aos fariseus de Mateus 16 e saduceus, vocês estão pedindo um sinal para mim? Eu vou dar só um sinal para vocês. Sinal de Jonas. E saiu, virou as costas, foi embora. E eles ficaram com enigma, mas eles compreenderam a carapuça. Jonas representa Israel. Jonas foi mandado para a salvação dos gentios ninivitas. Eles não quiseram, Jonas não quis. Queria manter-se proprietário de Deus. Os israelitas fizeram a mesma coisa. Se julgaram proprietários de Deus e da sua graça. Deus queria que através de Israel toda a terra se enchesse da sua glória. Mas eles rejeitaram essa oportunidade e se tornaram muito egoístas, querendo Deus só para eles. Não comiam na casa de gentio, para eles gentio era maldito e eles não criam na salvação dos gentios. Um povo que tinha... Por isso que os capítulos 9, 10, 11 de Romanos são os mais difíceis da Bíblia, porque Paulo começa falando assim, esses 3 capítulos, olha, eu tenho muita tristeza e uma incessante dor no coração, a ponto de que se eu pudesse ser maldito para sempre, eu seria maldito pela salvação dos meus compatriotas.
Mas isso cabe a Deus. Só Jesus pode se tornar maldição e voltar dela com vida pela ressurreição. Então, por isso que ele falava por parábolas a partir daí. Para que não... Interessante, né? Você pensa que é para clarear. E a Bíblia tem muitos tropeços e foram colocados por Deus, porque muitos precisam tropeçar. Para que aqueles que têm um bom coração. E Jesus fala assim: Senhor, eu te dou graças, meu Pai, porque o Senhor revelou essas coisas aos meus pequeninos e as ocultou dos que se julgam. Ele não falou isso, mas ele falou objetivamente aos sábios e entendidos segundo este século. Uau, Boa. que profundo, pastor. Amém. Então, até para compreender, é preciso que haja fé. A revelação só virá para aqueles que crerem. Verdade. Né? Não é uma ciência humana que a verdade, gente consegue verdade. compreender. Muito Amém. profundo. Que sejamos esses pequeninos de coração puro, aberto, para Amém. entender a revelação de Deus, né, pastor? Pastor, tem a pergunta da Lucélia, acho interessante também, porque vai falar um pouco desse mês aí de julho, de como desfrutar das férias à maneira de Cristo. E aí ela pergunta aqui, ó, estamos entrando num período de férias e ela quer saber, é pecado, ela já até colocou alguma coisa aqui, é pecado maratonar séries? E aí ela continua perguntando, o povo de Israel tirava férias? Nos dê sugestões práticas de aproveitar as férias. Vamos pensar nas férias, pastor. Como que a gente pode aproveitar a maneira de Deus as férias? São uma grande bênção. E o que a gente não deve fazer? Desfrute de um descanso, né? Dependa de Deus. Hoje mesmo estava orando com o Guilherme pelas nossas férias, meu filho. E assim, tudo é bom quando você faz na dependência de Deus. Não haverá nada bom se não tiver presença de Deus, tá? Se tiver presença de Deus, você vai maratonar moderadamente as séries, né? Nunca faça nada de maneira exagerada. São as coisas de Deus que você deve se embriagar. Embriague-se do Espírito. Pode assistir séries, sim, não tem problema, né? Esse é um tempo que você quer fazer isso, mas equilibre as coisas. Não faça as coisas que você gosta naturalmente, desprezando as coisas que são boas espiritualmente. Fazendo isso, você equilibra. Não se distancie de Deus. Busque intimidade sempre. Porque não adianta, se você vai assistir a série sem Deus no seu coração, tudo se torna muito estranho, né? Assim, desgastante, cansativo. E no final não é bom. Porque sem Deus a vida não vale a pena. Porque só Deus nos leva para as águas de descanso, que são as férias refrescantes, das águas tranquilas da bondade de Deus. E só Deus pode te levar para os pastos verdejantes. Só Deus pode dar aos seus enquanto eles dormem. Se você descansar, aí vai cumprir na sua vida, né? Descansar em Deus e depender dele. O Salmo 127 é uma dica muito boa para descansar em férias, que vale a pena. O Senhor diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente você trabalha para ganhar. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem e enquanto tiram férias. Olha, se você está buscando a Deus, né? Está com o coração focado em Deus, você está descansando de férias e está ganhando muito mais do que quando está trabalhando, porque Deus ordena a bênção e a vida para sempre no descanso. E a gente tem que saber relacionar as férias a esse descanso, que vai muito além de um descanso físico. É um descanso espiritual que se apropria de promessas, né? Quando é que eu entro no descanso? Quando você confia. Amém. Quando você confia, você estende a mão para buscar. Quando você ora, quando você lê a palavra, equilibre as duas coisas e você vai se fartar do descanso. E as suas férias serão exponencialmente mais reparadoras e vai te trazer
um grande descanso. Pastor, tem uma dica aí. Eu acho que a gente tem que desenvolver, e nas férias é muito bom, especialmente se a gente for para um lugar bem bonito, a capacidade contemplativa mesmo, né? Deus, ele se manifesta muito na natureza. E às vezes na correria do dia a dia, a gente não faz isso. Então é contemplar, mostrar para os filhos, olha que lindo, olha o pôr do... Por que não ver o pôr do sol, né? Isso que a Raquel está falando é muito apropriado. Leia o Salmo 19, eu não vou nem ler, só o primeiro versículo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É um salmo magnífico de Davi. Essa é a contemplação que Deus quer. A contemplação com propósito é algo poderoso, tá? Não se compara a yoga, isso não, tá? Tira aí da... Não confunda, não confunda. É de coisa poderosa, de coisa transformadora. É muito melhor. Salmo 19, tá bom? Amém. Ô pastor, você falou algo aí, pegando ainda, né, o gancho em cima dessa resposta do senhor, você falou algo aí muito pontual, que é a questão do equilíbrio, porque eu confesso uma coisa, Raquel, muitas vezes a gente começa realmente a entusiasmar com as séries, vai maratonando, quando você vê, você não conseguiu ler a Bíblia, você não conseguiu adorar, não conseguiu fazer absolutamente nada. Sim, isso acontece. Daquilo que você já tinha, inclusive, até, né, planejado. E porque não tem o quê? O equilíbrio que o pastor acabou de citar, né? Pastor, o Elton também está participando conosco aqui e ele quer saber o seguinte, pastor Luiz Rigonato, Jesus diz que vomitará da sua boca os que são mornos, está em Apocalipse 3,16. O que é ser morno, pastor? Morno, então entenda como superficialidade. O morno aquele é porque Deus, tomara que você fosse frio, teria uma chance para você. O morno é aquele que se aproxima do fogo da glória, mas ele não entra no fogo da glória. Ele fica sempre na periferia, né? Ele é murista, ele não tem lado. Eu estou falando das coisas de Deus, tá? Falando dessas coisas. E o pronto e a ponto de vomitar é o risco de sofrer uma rejeição por você não ter tomado uma decisão absoluta por Cristo. O morno, né? É porque o crente que é crente de verdade, por mais imaturo que ele seja, Deus sabe fazer ele orar com facilidade, sabe fazer ele buscar, se aproximar. É porque o crente que é crente de verdade, ele pode ser até inconstante, mas ele é aquecido pela brasa da glória. Mas não só aquecido, ele se identifica com a brasa. Porque o Senhor fala que nós somos labaredas de fogo. E quem é labareda de fogo, o fogo no inferno não afeta ele jamais. Porque fogo com fogo é da mesma natureza. Ele queima o fogo do inferno. Ele sapeca o fogo do inferno, né? Então, assim, o morno é aquele que rejeita as coisas boas de Deus. Isso foi falado para a igreja de Laodiceia, né? É a igreja que nós não devemos ser, porque tem características de muitos lá que parecem crentes, mas não são. Você deveria ser frio, porque você não é quente, nem é frio, és morno, eu estou a ponto de te vomitar. Ou seja, você está perto da rejeição. Você está perto da rejeição porque não é salvo ainda, tá? Uau. Então, para resumir, o morno ele não é salvo. Ele até gosta da igreja, acha os irmãos gente boa demais, é um ambiente que ele quer, né? É aquele rapaz que vê nas moças da igreja a moça certa para se casar. Mas ele mesmo só está interessado na moça e não no Senhor. E ele é, tipo, repugnante para Deus, porque é como se fossem os escribas, né, os sacerdotes, que viviam uma encenação, às vezes. E eu acho ou que viviam um ritual pelo Eu acho que ele se posiciona também, né? O morno é religioso, sabe? Não se posiciona, ele é ritualista, né? Ele só cumpre uma regra religiosa, achando que obras salvam e pode fazer alguma coisa. E não pode nada, só o Senhor é Deus. E quem é do Senhor, esse é quente. Ele tem lado, ele é fervoroso, é cheio do Espírito. Aleluia. Que programa maravilhoso.
Obrigada, pastor. Obrigada, Daniel, Gabriel Manetti. Um prazer. Obrigada a você que participou aqui com a gente, que tem confiado, que tem sido alimentado, que tem sido abençoado por esse programa. E o pastor vai fazer como sempre, né? Ele vai te abençoar agora na forma de oração. Se você puder abaixar sua cabeça, parar um tempinho e a gente vai orar juntos agora. Amém, Pai. Nós te damos graças pela sua bondade infinita sobre a vida de cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor. Nos alegramos, Senhor, em podermos compartilhar das riquezas, dos tesouros escondidos da sua palavra. Obrigado pelos irmãos que nos perguntam, que enviam suas perguntas, que são, ó Deus, ferramentas e degraus para nós subirmos mais altos no conhecimento da sua palavra e na revelação dela. Deus, a minha oração aqui é para que nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus continuamente nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Amém. No pleno conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu sei que as necessidades são muitas, mas isso que eu oro, Pai, supre cada uma delas. A revelação da sua vontade, o espírito de sabedoria e de revelação concedido pelo próprio Espírito Santo. O Senhor Jesus falou com muita clareza: eu vou, mas enviarei o Consolador e ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, não haverá decisão errada, não haverá confusão, haverá clareza, haverá luz para o caminho. Amém. Oh, como o Salmo 119 diz, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Essa é a graça, esse é o favor, essa é a bondade de Deus. Senhor, ilumina, Senhor, o entendimento do nosso coração. Os olhos do nosso entendimento haja neles luz, para que não erremos, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Não erremos nas decisões, nas coisas dessa vida, que o nosso coração esteja sempre claramente direcionado acima e além de desejos naturais, carnais. Nos dá essa graça, Pai. Senhor, nos faz entender a riqueza da sua glória, a riqueza do poder da sua glória, a nossa herança, a nossa esperança. Bendito Deus, a sua graça excede todo entendimento. A sua graça excede, ó Deus, as coisas que o homem e a ciência não podem explicar. Que a filosofia se torna vã diante dessa sabedoria e graça. Nós queremos revelar o Senhor aqui, decidindo nada saber, sabendo apenas a Cristo e o Cristo crucificado. Oh Deus, esse é o Calvário, essa é a redenção, essa é a vida que vale a pena viver. Abençoa aqueles que me ouvem, Pai, com essa palavra. Oh Deus, eu peço pelos governantes, abençoa ele, governante do Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, aqueles que estão investidos de autoridade, nos dá uma vida tranquila e mansa com toda a piedade. Sim. Deus, oro pela salvação, Deus, dessa cidade, deste país. Amém, Deus. Eu profetizo que em cada cidade deste país haverá um mover evangelístico, ó Deus, de proclamação do evangelho. Eu proclamo, Senhor, ó Deus, nós estamos aqui, eu como igreja que a represento, a igreja videira, haverá um pastor da videira em cada cidade deste país, nos 5.570 municípios. Para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Levanta e envia essas pessoas cheias da glória, cheias do Espírito Santo, para um grande mover de avivamento em todo este país, para uma tão grande salvação, uma tão grande colheita de vidas. Ó Deus, devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. É o tempo da oportunidade. Nos apropriamos e aproveitamos ele. Abençoa minha vida, o Daniel, o Gabriel, a Raquel, que sempre possamos transmitir esse programa cheios da sua graça e do teu Espírito, para que a glória do Senhor brilhe através da sua palavra. Amém e amém.